Amém? Glória a Deus. Como você percebe, eu também não estou muito bem hoje, né? Esse tempo muito seco, eu já tenho um problema um pouco de dificuldade para respirar ainda com esse tempo e fica um pouco mais difícil para mim. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 10. O título é um pouco comprido hoje. Eu resolvi dar um título um pouco grande, né, o tema. O tema é a resposta do amor ao chamado da necessidade. Um pouco grande, né? A resposta do amor ao chamado da necessidade. E hoje nós vamos ver literalmente isso, a resposta do amor. Você tem uma necessidade aí? Todos nós temos, né? Então, você vai conhecer a resposta do amor para essa sua necessidade. Tenha certeza disso em nome de Jesus. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Pode sentar. A resposta do amor ao chamado da necessidade. Essa é uma história de carência. A história que nós vimos aqui, ouvimos, é uma história de um desejo profundo. Não só de carência, mas de um desejo profundo de um coração. Um coração carente, um coração necessitado. E é incrível como, às vezes, esses dias eu estava ouvindo aquele escritor, Jorge Cury, um bom escritor, um homem muito inteligente, cristão, e ele estava falando como foi a conversão dele, quando ele foi desafiado a fazer uma biografia, e ele, então, estava pensando em fazer biografia de outros personagens, mas deram para ele a incumbência de fazer um estudo sobre Jesus. E ele disse, então, no depoimento dele, que quando ele começou a estudar Jesus, ele ficou com o coração assim, sabe, achando aquilo tudo incrível. Como que um homem se comportava daquele jeito, daquela maneira, como um homem tinha aquele tipo de comportamento que Jesus sempre demonstrava em todas as situações, em todos os momentos, né, em que Jesus era abordado, era visto, né, era requerido. E ele sempre demonstrou um comportamento que, no entendimento dos psiquiatras, dos psicólogos, é difícil manter esse tipo de calma, né? Esse tipo de temperamento controlado que Jesus sempre demonstrou. E é incrível mesmo, porque quando você percebe, você vê, por exemplo, que Jesus, ele era alguém, né, totalmente diferente. Por isso que grande multidão estava sempre ao lado dele, por isso que ele atraía grande multidão, porque ele não era como os outros rabi.
Ele não era como os outros mestres que estavam ali, né, ensinando a lei, mostrando a vontade de Deus para o povo. Jesus era totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados a ver. Jesus sempre mostrou, demonstrou amor, demonstrou compaixão, diferente dos outros que eram arrogantes, diferente dos outros que não se importava com os seres humanos, com o próximo. Né? Basta nós olharmos para a parábola do bom samaritano, a gente logo percebe que Jesus contou aquela parábola demonstrando, né, o espírito religioso daquela época. Quando ele diz que o sacerdote passou e não se importou, logo em seguida veio o levita e passou também pelo samaritano e não se importou por aquele homem que estava lá, não o samaritano, mas por último veio um samaritano e aquele homem então se importou com aquele próximo que estava ali. Então Jesus mostrava para todos a diferença que ele possuía, e isso era nítido. Basta nós olharmos para esse texto, a gente percebe e vê uma pessoa que Jesus nunca tinha visto. Você tem compaixão por pessoas que você nunca viu? Você tem compaixão por pessoas que você não tem amizade, que você sequer conhece? Jesus era assim. Jesus nunca tinha visto esse homem Bartimeu. No entanto, a compaixão dele, o amor por ele, por pessoas desconhecidas, por pessoas que ele não conhecia, por pessoas que sequer trocaram 5 minutos de palavra com ele, mas o amor dele, a graça dele, a compaixão dele, a bondade dele, era alguma coisa que extravasava, era uma coisa que exalava pelos poros dele. E ele sempre demonstrou esse amor, essa graça para todas as pessoas. Isso fazia dele uma pessoa totalmente diferente. Basta nós pensarmos o seguinte: o que estava acontecendo nessa época? Nós precisamos entender que Jesus já estava quase no fim do seu ministério. Jesus estava perto do fim da carreira dele. Quando eu digo perto do fim, significa que ele estava a 25 quilômetros de Jerusalém. E ali ele iria terminar a carreira dele. Alguém que estava caminhando para a crucificação, pensa no próximo. Olha que coisa incrível. Alguém que está indo para o matadouro, alguém que está indo para ser crucificado, ainda consegue pensar em pessoas necessitadas. É isso que fez com que Jorge Cury e outros tão curiosos, né, se converteram e se convertem. Como pode um homem como esse Jesus ser assim? Que coração é esse? Que bondade é essa? Essa é a bondade, esse é o amor que sempre atende às nossas necessidades, que sempre ouve quando nós clamamos, que sempre está ali para nos atender. Essa é a bondade, esse é o amor de Deus expresso em Jesus. Jesus é a expressão do amor do Pai. Jesus é a expressão do grande amor de Deus para a humanidade. A humanidade até então conhecia um Deus totalmente diferente daquilo demonstrado e vivido por Jesus. Um Deus que a religião apresentou, um Deus que a religião impôs sobre muitos homens, cheio de preceitos. A lei era composta por 10 mandamentos, mas tinha 613 preceitos que os homens haviam criados sobre os 10 mandamentos. Você sabe o que é 613 preceitos? Era muita regra sobre regra, muita coisa, muita coisinha, que Deus não havia colocado, que Deus não havia determinado, era o homem que tinha colocado. Mas então veio Jesus, e Jesus procurou, de uma forma, mostrar esse Deus que é Pai, que é amor. E ele resolveu tudo em 2 coisas, dizendo: amarás o teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso reduz toda a lei. Se você fizer isso, ou seja, por amor, pura bondade. E Jesus estava caminhando, e Jesus estava indo, estava próximo do fim. E é interessante que naquela época havia uma obrigação
que todo menino, todo homem, quando completasse 12 anos, acima de 12 anos, todos deveriam ir e participar da festa da Páscoa. Era uma obrigação naquela época. E eles estavam, então, nessa procissão indo para Jerusalém, porque era o tempo da Páscoa. Estava chegando a Páscoa. Lembre-se que Jesus, ele foi crucificado na Páscoa. Então, ele estava caminhando para chegar lá, para a festa da Páscoa. Isso é importante, porque quando uma família, talvez por um problema, talvez por uma dificuldade, não mandava os seus filhos, ou o próprio chefe de casa não tinha condições de ir até Jerusalém por causa daquilo que a lei exigia, que eram os sacrifícios, e muitos deles não possuíam talvez recursos, então eles ficavam em casa, descumpriam uma ordem. Eles não cumpriam aquilo que a lei mandava, e muitos ficavam em casa. E isso é interessante porque essas pessoas que não iam, que não compareciam na festa da Páscoa, elas ficavam na beira do caminho, onde aquela multidão que estava em procissão estava indo para Jerusalém para cumprir o mandamento da Páscoa, da adoração ao Senhor. Elas ficavam ali na beira do caminho, ao lado daqueles que estavam passando, desejando boa sorte, boa viagem. Olha, ora por mim, interceda por mim lá. Era uma multidão que ficava ali. E Bartimeu, o texto diz, no verso de número 46, que eles foram para Jericó, saindo de Jericó com seus discípulos, e a grande multidão, essa é a grande multidão, que eu digo para você que estava em procissão indo com Jesus, e Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ele estava ali, naquele lugar, ele não podia ficar no caminho, ele tinha que ficar à beira do caminho, porque no caminho passavam essas pessoas que estavam indo para Jerusalém. Então não era lugar para ele ficar no caminho, ele tinha que ficar ao lado do caminho, ele tinha que dar passagem para os outros. Ele talvez tinha um desejo muito grande de estar, de poder participar, mas a deficiência dele talvez o impedia dele estar. Talvez a dificuldade que ele tinha, não só financeira, mas também visual, porque ele era cego. Ele não tinha condições de estar lá. A lei também dizia que o coxo, que o aleijado, o cego, não deveria estar no templo. Ele não era bem-vindo no templo. Então era uma coisa difícil para esse homem. Sem contar que ele estava numa cidade, como eu falei aqui quarta passada, sob uma maldição incrível, sob uma maldição terrível que pesava sobre esse lugar. Mas lá estava esse moço. E eu quero falar da persistência desse homem. Quanto ele foi persistente, o quanto ele persistiu por um desejo que ele tinha no coração. E eu quero ver isso no verso 47, 48, quando diz: ouvindo que Jesus passava, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja o 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que as pessoas o repreendiam? Porque era costume naquela época, nessa procissão, nessa ida até Jerusalém, os mestres, eles aproveitavam essa caminhada para ir dando lições aos discípulos. Eles, os mestres, os rabis daquela época, aproveitavam que eles estavam andando e eles ali iam ensinando as pessoas, ensinando todos aqueles que estavam seguindo ele. Então era comum que os rabis, que os mestres fossem todos cercados por uma multidão de pessoas que queriam aprender, ainda mais de Jesus, que era totalmente diferente dos outros, como eu falei. Até os próprios mestres da lei admitiam que Jesus ensinava de uma forma diferente.
Eles mesmos disseram, esse ensina de uma forma diferente. Ele ensina como quem tem autoridade, não como os outros. Então aquela multidão era uma coisa assim incompreensível. Elas queriam ouvir o que o mestre estava falando. Elas não queriam perder nada que Jesus estivesse ensinando para elas. Por isso que elas então mandam com que aquele moço fique quieto. Fique quieto, você está nos atrapalhando. Cala-te, não grite, nós queremos ouvir o que o mestre está falando. Fecha a sua boca, Bartimeu. Você fica gritando, não percebe que nós queremos ouvir o que o nosso mestre está nos ensinando. Mas existia algo dentro daquele homem, que era uma coisa que se chama desejo. E você percebe que nós somos movidos por desejos? Nós somos movidos por desejo. Todos nós somos movidos por desejo. Agora, o fato é que nem todo desejo é uma necessidade. E nem toda necessidade é um desejo. Mas a verdade é que ele possuía um desejo e ele não queria, de forma alguma, perder, não queria de forma alguma que aquele desejo escapasse, como muitos deixam, como muitos não, talvez aproveitam as oportunidades dos desejos. Porque os desejos, na verdade, são oportunidades que devemos colocar diante de Deus, apresentar diante de Deus. É isso que nós vamos ver. Porque é o amor de Deus que atende os nossos desejos. Então nós precisamos entender que quando nós temos um desejo dentro de nós, aquilo que nós temos dentro de nós é algo muito forte. E que se colocado diante de Deus, da maneira correta como nós vamos aprender aqui, nós, então, vamos, sem qualquer dúvida, alcançar de Deus o favor e a graça. Se nós entregarmos o nosso desejo ao Senhor, se nós entregarmos o nosso desejo de uma forma intensa, como esse homem fez, então a gente vai conseguir, em nome de Jesus, aquilo que o nosso coração e a nossa alma busca. Agora, há um problema muito sério, porque no meio da igreja, no meio do povo de Deus, há um dilema. Há um dilema que paira sobre o coração de muitos dentro da igreja. Qual é esse dilema? É o dilema que as pessoas muitas vezes dizem: Jesus, eu sei que eu preciso disso, mas eu não quero isso. Isso é um dilema que paira sobre o nosso coração e sobre a vida de muitos dentro da igreja. Eles sabem que eles precisam, mas eles não querem aquilo. Então por isso eles abafam o desejo, por isso eles deixam o desejo deles passar, por isso eles deixam com que aquele desejo forte vá diminuindo a sua força, e então porque eles não querem isso. Eles não querem, esse é um dilema que muitos têm dentro da igreja. Aquela vontade vai passando, porque ela sabe que ela precisa, ela sabe que ela necessita, mas ela diz: mas Jesus, eu não quero isso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para a minha vida. Pensando bem, Jesus, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que isso se realize na minha vida, não. Pensando bem, é melhor que as coisas fiquem como estão. Eu não quero, Senhor. Esse é um problema sério dentro de muitos. Mas na mente de Bartimeu havia só uma coisa: um desejo. Um desejo. Era uma vontade desesperada desse homem. Era uma vontade que ele carregava dentro de si. Por isso o texto diz que quando ele ouviu que era Jesus, ele passou a gritar. Ele passou ali a demonstrar um desespero muito grande. Ele passou ali a ver que a oportunidade que ele tanto aguardou na vida
estava passando perto dele, próximo dele. Ele não tinha só um desejo só, ele tinha uma vontade enorme, ele tinha um desespero enorme de que Jesus desse atenção para ele, falasse com ele. Ele tinha um desejo, ele tinha um desespero de que alguém colocasse ele próximo de Jesus. Porque ele sabia que se isso acontecesse, algo iria acontecer. E é bom a gente lembrar que no grito que ele dá, Jesus, filho de Davi, demonstra que ele não sabia nada sobre Jesus. Demonstra que a teologia dele era péssima. O conhecimento dele é quase zero. Isso é importante porque mostra que não é importante você conhecer tudo acerca de Deus, tudo acerca do Senhor para conseguir agradar o coração de Deus, arrancar alguma coisa desse amor tão benevolente, dessa bondade tão extravagante, que é a bondade do nosso Deus. Porque quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele fala de Jesus como sendo um descendente de Davi, um rei que veio para libertar o povo do domínio de Roma. Essa era a ideia que ele trazia dentro de si, como todos os israelitas daquela época pensavam. Veja que ele pensou em Jesus como um libertador político, e não como um Senhor, não como um Deus, não como um Messias. Então o conhecimento ali era zero, e isso não tinha importância nenhuma. Não tinha importância nenhuma, porque como a gente viu, Jesus, como nós vamos ver daqui a pouco, parou para ouvir o clamor daquele rapaz. Parou para ouvir o clamor daquele que não tinha conhecimento algum, que não sabia nada sobre Jesus, que não sabia nada sobre as Escrituras, que desconhecia o porquê Jesus estava ali, mas ele simplesmente entendia que aquela era a oportunidade dele. Você não precisa entender tudo de Deus, o que você precisa entender é que só Ele pode mudar a sua vida, é que só Ele tem poder para transformar a sua vida. E isso basta. Se você tiver fé para acreditar, se você tiver fé para crer que Deus é poderoso para mudar a situação da tua vida, e se você, meu irmão, pegar o desejo que você tem dentro de seu coração e transformar isso em desespero, então isso vai transformar em uma bênção para a sua vida. E você vai alcançar o favor de Deus. Você vai alcançar a graça de Deus. O desejo dele não era vago. O desejo dele, meu irmão, era totalmente focalizado. Ele sabia, ele entendia que ele deveria mirar em Cristo, mirar em Deus, mirar no Senhor Jesus. Ele poderia ser cego, ele poderia não ter a visão, mas ele tinha entendimento, ele tinha compreensão de que aquela era a hora, de que aquele era o momento, e que por isso ele precisava gritar, incomodar. Quando o seu grito começar a incomodar, quando a sua busca começar a incomodar pessoas da igreja, quando a sua oração começar a incomodar irmãos, pastores, quando a sua oração começar, meu irmão, a incomodar aqueles que estão próximos de você, significa que você está próximo de ser ouvido. Significa que você está próximo de ser atendido pelo Senhor. Não pare de clamar, não pare de orar, não pare. Porque o Pai deseja, o Pai precisa ver
estampado em você, no seu grito, o seu desespero. O Pai precisa ver o desespero no seu clamor. Tem gente que vem orar e ora. Ele está com um problema enorme no casamento e nem parece que ele está com problema. Está com uma doença terminal e parece que ele nem tem aquilo, porque ele ora, Pai, eu estou aqui, Pai. Onde está o desespero? Onde está o clamor? Onde está, meu irmão, a fé que nós arrancamos do peito e colocamos na boca? E oramos ao Pai, pedimos a graça e o favor dEle. Eu tenho que andar por causa do relógio. O verso 49 diz que Jesus parou. Jesus parou. O homem que não permite com que as coisas o impeçam de chegar a Cristo, ele sem dúvida vai encontrar Cristo. O homem que não deixa com que os impedimentos o impeçam de ele não chegar até a presença de Deus, certamente vai conseguir se apresentar diante dele. Certamente vai conseguir estar diante do Senhor. Não tenha dúvida. Quando a Bíblia diz que Jesus parou, é porque Jesus tinha uma resposta. É porque Jesus tinha algo para fazer para aquele rapaz. Por isso aqueles homens que foram até aquele rapaz cego disseram para ele: tenha bom ânimo. Porque se Jesus parou, é porque ele vai fazer algo. E isso é importante demais, porque para Jesus era mais importante agir do que falar. Aquela era a hora de agir, ele já havia falado muito. Agora era a hora da manifestação do poder de Deus. Agora era a hora de ele, de verdade, encarnar a palavra que ele havia ministrado, que ele havia ensinado. Não sabemos o que ele havia ensinado, mas na verdade é que todas as vezes que o ensino vem, que o ensino surge, ele é acompanhado de milagres e manifestações de Deus. A palavra traz em si o milagre, o ensino traz em si o milagre. Todas as vezes que a palavra é pregada, logo em seguida vêm os milagres de Deus para confirmar aquilo, para testificar daquela palavra. Jesus não era alguém que só falava, como muitos só falam. Jesus, ele agia. Jesus, enquanto esteve aqui, era o agente de Deus, era o agente do céu. Ele agia na vida das pessoas, transformando caos, transformando vidas, resgatando vidas. Jesus resolve parar para ouvir alguém que ele nem conhecia, cercado de pessoas que estavam ali, seus discípulos todos aprendendo. Mas Jesus escuta um desespero. Talvez você não entenda, mas no meio de tantas pessoas assim, Deus sabe o coração desesperado. Deus escuta o coração teu em desespero. Eu não aguento mais, Senhor. Os céus gostam disso. Os céus gostam disso, eu não aguento mais. Eu estou no meu limite. Os céus gostam disso. É a oportunidade dos céus, é a oportunidade da manifestação de Deus. E a Bíblia diz que Jesus parou, mandou chamar, eles levantam e falam para ele: tem bom ânimo, levanta-te, o ânimo é muito importante. Nós precisamos ter ânimo, o ânimo é algo que vem acompanhado com a fé. É impossível ter fé e não ter ânimo, é impossível ter ânimo e não ter fé. São dois elementos que devem estar juntos, trabalhar junto no coração. Como está teu ânimo hoje, irmão? Você tem ânimo? Você veio da sua casa para cá com ânimo, com bom ânimo? Hoje Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, isso é bom ânimo. Hoje Deus vai falar comigo, isso é bom ânimo.
Hoje eu sei que algo vai acontecer de diferente na minha vida. Isso é bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo todas as vezes que vamos nos apresentar diante dele. Todos os cultos, eu falo, é uma oportunidade, é uma porta aberta, é os céus aqui presente. Será que nós temos ânimo todos os dias, todas as vezes, para tomarmos posse da bondade de Deus, para tomarmos posse da boa vontade dele em nos abençoar? Será que temos tido bom ânimo? Olha só a reação desse homem no 50, ele nos ensina uma coisa importante. A Bíblia diz que ele lançou de si a capa, como um tiro. Esse homem como um tiro, Bartimeu como um tiro se levantou. Porque ele entendia que há oportunidades que se apresentam uma só vez na nossa vida. Você sabia disso? Que há oportunidades que se apresentam uma só vez na sua vida, uma só vez. Eu não sei por quanto tempo ele esperou. Se por 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque Jesus já estava no final dos 3 anos e meio de ministério. Talvez ele guardou 3 anos ali. Então ele sabia, essa é a oportunidade que não vai voltar, não vai acontecer, não vai ter outra. Não vai haver outra oportunidade como essa. Quando nós pensamos assim, então a gente entende por que o desespero dele, por que tanta demonstração de clamor. Devemos agarrar, meu irmão, a oportunidade. A oportunidade no grego, eu não sei se você já viu, no grego ela é uma pessoa que tem os cabelos bem longos. Na frente ela é careca. É interessante isso. Na frente é careca. E aqui tem os cabelos longos. Essa é a oportunidade na mitologia grega. E ela passa por você. E se você não pega ela, pega pelos cabelos. Porque ela vai embora e acabou. Mas é verdade. Cristo não é mitologia, Cristo é verdade. Cristo é verdade. Cristo se apresenta, Cristo não passa. Quando nós éramos jovens da fé, nós cantávamos: Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, a doença vai, a saúde vem. E a gente cantava, só que Jesus não passa, Jesus permanece, Jesus se apresenta, Jesus chama, vem aquele que crê, vem aquele que tem desejo, vem aquele que tem ali o bom ânimo, vem aquele que tem o desespero, se apresenta diante dele e diz: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu não posso perder essa oportunidade, eu não posso perder essa chance, não porque o Senhor vai embora, é porque eu talvez amanhã não esteja aqui mais, é porque talvez eu não esteja mais, porque o nosso Deus é permanente, nós não somos. Então, diferente da mitologia, o nosso Senhor é aquele que está sempre diante de nós, nos dando sempre a oportunidade, como Ele hoje está te dando a oportunidade de você mudar, a oportunidade de você transformar a sua vida, a oportunidade de você, meu irmão, terminar esse desespero da sua alma, esse desespero do teu coração. Ele está dando uma oportunidade hoje, para que esse desespero seu, por mudança, por transformação, por cura, por restauração, se torne de verdade, se encarne de verdade, se torne uma veracidade na sua vida. Que você saia daqui como esse homem, testemunhando da graça, testemunhando da manifestação de Deus. O verso de número 51 diz que Jesus perguntou para ele. É interessante isso.
Eu fiquei pensando, por que Jesus perguntaria uma coisa dessa? O que queres que eu te faça? Mas era uma coisa clara, Alcides. O que queres que eu te faça? Mas aí, eu comecei a entender e pensar que existem muitas pessoas que, na verdade, elas se tornam viciadas na sua própria infelicidade. Você sabia disso? Tem pessoas que não querem ser curadas. Já conversou com irmãs e irmãos que parecem que idolatram a sua doença e o seu problema? Nossa, tem um monte. Elas idolatram a doença, o seu problema. Elas têm até um lugarzinho onde elas fazem um altar para ela, para a dor, para a dificuldade, para o problema, e ali elas prestam culto à doença, prestam culto às necessidades delas. É por isso que Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Também tem outro motivo por que Jesus perguntou. Porque se você ler no começo, o texto diz aqui no verso de número 46, que ele era um mendigo. E um mendigo é alguém desprovido. Um mendigo é alguém necessitado, é um pobre. Talvez aquele homem gostasse ou poderia optar por ter alguma coisa, por possuir alguma coisa. Já que ele era um mendigo, já que ele não tinha nada, já que ele era desprovido, talvez aquele homem dissesse, Senhor, eu quero ter uma casa. Senhor, eu quero ter um bom salário. Senhor, eu quero ter. Eu quero ter. O que você quer ter? Veja que aquele homem não queria ter, ele queria ser. É mais importante ser do que ter. Ele queria ser alguém normal, ele queria ser um ser como todos os outros. Ele não queria mais ser doente, ele queria ser são, ele não queria ser cego, ele queria ser uma pessoa com vista normal. Que tipo de valores os nossos desejos têm? É uma coisa que faz diferença. Quais são os valores que carregam o seu desejo? Os seus desejos são carregados por qual valor? Que queres que eu te faça? Senhor, eu quero deixar essa vida que eu tenho, de ficar pedindo esmolas. Eu quero ter uma vida sem que eu nunca mais peça esmola. Eu quero ter condições de ver pessoas ao meu lado, de ter pessoas me servindo. Não, nada disso. Isso não era importante para ele. O que é importante para você? O que tem valor para você? O que é de suma importância para você? Olha só, porque esse homem, ele entendeu, ele conseguiu discernir, ele teve a capacidade de discernir o mal essencial que ele tinha. Existem pessoas dentro da igreja que não conseguem, não sei porquê, se é falta de discernimento, se é falta de lógica, eles não conseguem entender o mal essencial que eles têm. O mal mais importante. Qual era o mal mais importante dele? Não era ficar mendigando, mas era a cegueira. Qual é o mal essencial que você tem? Qual é o mal principal aí dentro da sua vida? Não fica trocando coisinhas. Não, vá direto no cerne da coisa. Vai direto naquilo que é o importante, naquilo que é o essencial. Mostra, revela, abre, escancara mesmo, mostra e diz, é isso que eu preciso. É isso, o meu mal é esse. Eu sou cego, Jesus. Eu sou cego. O meu mal essencial é que eu não tenho olhos para ver. Eu preciso ver. Eu quero ver. Será que nós temos também
esse discernimento. Vou te falar uma coisa para você, meu irmão. Feliz é aquele que pode querer o que precisa. Uma frase meio estranha. Mas feliz é aquele que pode querer o que precisa. Você quer o que você precisa, então você é feliz. Tem muita gente que vem aqui, chama para vir na frente, vem, mas ele desvia. Quando Deus vai pôr o dedo na ferida dele, quando Deus vai... Não é aí não. Meu problema é outro. Seu problema Deus sabe qual é. Seu problema a igreja sabe qual é. Os irmãos estão cansados de saber. É você que acha que você não foi ainda visto pelos outros. Mas todo mundo já viu o teu problema. Todo mundo já viu o meu problema. Que tal então eu chorar diante dele? Que tal então eu derramar diante dele? Não adianta. Não adianta disfarçar. Não adianta passar uma argamassa. Não adianta colocar uma máscara. Todo mundo já sabe que o teu coração é avarento, que o teu coração é orgulhoso, que você é vaidoso. Todo mundo já sabe. Então chega diante dele e mostra. Todo mundo já sabe porque teu casamento não deu certo e não está dando certo. Então não adianta mascarar. Chega e fala logo. Apresenta logo. Mostra de verdade o teu essencial. O mal essencial que habita dentro de você. O mal essencial que você carrega dentro de você. Apresenta logo diante de Deus. Se você espera que Deus faça algo, você precisa fazer isso. Lembre-se que nós estamos falando de passos que Ele deu. Ele mostrou o desejo no desespero. Agora Ele conseguiu discernir o mal essencial dele e colocou diante de Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele respondeu: eu quero ver. Eu quero ver. Estava lógico, estava uma coisa patente ali, mas ele mesmo expressou: Deus quer que você verbalize a sua necessidade, fale para os outros, fale para você mesmo. Isso vai fazer bem para a sua alma, isso vai fazer bem para você. Verbalize o seu mal. Verbalize a sua necessidade. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso disso. O verso 52, para nós terminarmos e orarmos um pouco. Disse então Jesus a ele: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Aqui a gente vê o efeito da graça, o efeito desse amor diante de um desejo, de uma necessidade, o amor dele atendendo os rogos, os pedidos de uma necessidade. O amor dele sempre atende, o amor dele está sempre disposto a atender as nossas necessidades quando elas são transformadas em verdadeiros rogos diante de Deus, em desesperos diante de Deus, não aquelas orações mecânicas, falsas, irreais, que não traduzem a realidade de nossa alma. O amor atende às necessidades quando, meu irmão, nós conseguimos apresentar de verdade a nossa necessidade real diante dele. Quando você vai num médico, você não fala qual é o teu problema certo para o médico? Ou você fala que é outro problema? Nós temos aqui o nosso irmão Hélio. Então eu chego lá e digo: Hélio, eu estou com um problema nesse braço direito, quando na verdade é o braço esquerdo. Quem faz isso? Você vai no dentista
e você não mostra para ele qual é o dente que você está com problema, é aqui, ó, esse, ó. E por que com Deus você não faz isso? E por que com Deus nós não fazemos isso? E por que diante do altar de Deus nós enrolamos, ficamos dando roda, porque talvez não queremos que o irmão do lado ouça, porque talvez não queremos assumir de verdade a nossa mal essencial, a nossa mazela, o nosso problema crucial. Enquanto você enrolar, não vai haver mudança, Cristo não vai manifestar a graça dele, o amor não vai ouvir a sua necessidade, não vai atender a sua necessidade, não vai atender. Você precisa mostrar para ele, escancarar de fato para ele. Porque eu vou dizer uma coisa para você, na vida só existe um com condições de atender aquilo que você necessita. Nessa vida só existe um com condições de atender aquilo que você precisa. E você sabe qual é o nome dele. A resposta de Deus para todas as nossas necessidades é Jesus. A resposta para todas as tuas necessidades é Cristo. Todas as tuas necessidades. Você precisa de Jesus. Você precisa da manifestação dele, do amor dele, da bondade dele. Nós precisamos, assim como aquele mendigo precisava, assim como Bartimeu precisava. Existem outros aí fora que prometem muito, que promete fazer muito por você, mas não faz. Só Cristo de verdade faz. Só Cristo de verdade faz aquilo que ele promete fazer. Ele disse, outros são ladrões e salteadores. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Ele quer curar você, sarar você. Ele quer curar o seu mal. Ele quer sarar você desse seu mal. Mas lembre-se, você precisa verbalizar o seu desejo. Você precisa verbalizar o seu mal essencial. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o teu desejo? Que está aí, ó, guardado há anos dentro de você. Qual é o desejo que você tem guardado anos dentro de você? Não disfarça, não. Qual é o desejo que você guarda dentro do seu peito, ó? Ele sabe. Mas ele quer ouvir você. Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir dos seus lábios. Eu vou dizer uma coisa, hoje Deus quer arrancar de você essa sua confissão. Hoje Deus quer arrancar de você isso que você está guardando dentro de você aí, ó. Põe para fora, meu irmão. Põe para fora isso. Fala, coloca para fora. A Bíblia diz, despeja diante de Deus. Lança diante de Deus suas necessidades. Lança diante do Senhor. Fala para Ele, põe para fora, conta tudo para Ele. Espere que o amor te responderá. Espere que o amor vai responder, se houver verdade no seu pedido. Se houver verdade na sua petição. Se houver verdade na sua confissão. Eu quero que você feche os teus olhos.
Pessoal do louvor, vai pensando aí quantos anos você está segurando isso dentro de você. Vai pensando aí quantos anos já que você tem aguardado um momento como esse. Lembre-se, há oportunidades que elas não acontecem outra vez na nossa vida. Essa é a oportunidade, essa é a tua chance. Essa é a minha chance. Nesses dias eu tenho colocado meu coração diante de Deus. Tenho dito verdades, as minhas verdades. Eu tenho procurado discernir o essencial na minha vida. Eu tenho colocado diante de Deus e você deve fazer o mesmo. Você deve fazer o mesmo. Não disfarce mais. Talvez você esteja cansado de orar, de fazer campanha, e você não vê mudança, você não vê transformação, é porque você não confessou diante de Deus a tua real necessidade. Talvez você não confessou diante de Deus. Oh, meu irmão, o verdadeiro problema teu. O mal real da sua vida. Eu quero que você, em nome de Jesus, coloque agora diante dele. Coloque diante dele, abra a sua boca. Lembre-se, se você se importar pelos outros, você vai sair daqui do mesmo jeito. Bartimeu foi atendido porque ele não se importou com as pessoas. Deixe de se importar com o teu irmão, ele não vai fazer nada por você, não pode fazer nada por você, ele é tão doente quanto você, ele é tão doente quanto eu, todos nós somos doentes, aqui é um lugar de doentes, isso aqui é um hospital espiritual, é uma casa santa, onde os doentes vêm, eu sou doente, por isso eu venho aqui todos os dias. Oh Pai, meu coração está diante de Ti, Senhor. Nossos corações estão diante do Senhor. Cada um, Senhor, com sua verdade. Cada um, oh, com a transparência. Cada um sabendo de verdade qual é o seu mal essencial. Cada um conhecendo já, Senhor, de verdade a sua maior necessidade. Oh, Pai. Agora é hora do teu amor agir, Senhor. Agora é hora do teu amor atender um pedido dessa necessidade, atender o pedido, Pai, desse coração que está abrindo, desse coração que por muitos anos se manteve fechado, trancado, mas hoje resolveu abrir por causa da tua palavra. Eu disse, a tua palavra disse. Oh Senhor, que a tua palavra, que é a verdade, venha sobre os teus filhos. A tua palavra, Senhor, diz que aqueles que confessam suas iniquidades alcançam misericórdia. Aqueles que de verdade são sinceros de coração, eles são ouvidos por Ti, ó Deus. A tua palavra diz que os teus olhos passam por toda a terra, olhando para os corações sinceros, íntegros, onde há verdade, onde há sinceridade, o Senhor opera, o Senhor age. Cada um que está apresentando a verdade, cada um que está confessando a verdade, cada um que está, Senhor, mostrando de verdade o seu mal, o seu problema, a sua necessidade maior. Atende, meu Senhor, atende, meu Deus, atende esse homem, atende essa mulher, atende esse jovem, atende esse adolescente, atende, Senhor, atende esse pai, atende, oh Senhor, atende essa mãe, atende esse marido, essa esposa,
Atende, meu Senhor. Atende esse que está confessando diante de Ti. Atende esse que está, Senhor, colocando para fora, tirando, Senhor, de dentro do coração e da alma tudo aquilo que tem guardado dentro de si, que tem escondido, talvez por medo, talvez, Senhor, por achar que ele será castigado por Ti, mas o Senhor não nos castigará. Pelo contrário, o Teu amor nos acolherá. Pelo contrário, o Teu amor nos sarará. Pelo contrário, o Teu amor virá sobre nós. Oh, a Tua graça virá sobre nós. E nós vamos conseguir seguir o nosso caminho. Nós vamos deixar a beira do caminho. Vamos deixar aquele lugar que nós antes estávamos ocupando, Senhor. E vamos andar pelo caminho junto a Ti, junto do Senhor. Vamos caminhar ao Teu lado. Vamos andar ao Teu lado como pessoas saradas, como pessoas curadas, como pessoas que resolveram questões de sua vida. Chega, Senhor, desse cristianismo sem resultado, desse cristianismo, dessa vida de entra ano, sai ano e sempre a mesma coisa. Eu não aguento mais. Eu preciso ver mudança. Eu preciso ver mudança. Eu preciso avançar. Eu preciso andar. Eu preciso caminhar. Eu preciso me levantar. Senhor, em nome de Jesus, levanta aquele que está prostrado. Senhor, em nome de Jesus, apruma aquele que está caído. Em nome de Jesus, tira esse que está na beira do caminho, coloca ele no caminho, para que ele ande com o Senhor, para que ele caminhe com o Senhor, para que ele seja, Senhor, oh, uma testemunha viva, uma testemunha do Seu poder, da Sua graça. Olha para o coração que está aberto, olha para o coração sincero. Deus se agrada da sinceridade, Deus se agrada da verdade. Fala a verdade, confessa a verdade. Oh, põe para fora a verdade. Põe a verdade para fora de você. A verdade de quem você é, a verdade do que você precisa. Oh, fala para Ele, diz para Ele. Oh, Senhor.